Capítulo 1189, Olhos de Deus do Espaço-Tempo. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachuel Padrim. Enquanto cultivava, Zhao Feng ocasionalmente se comunicava com Zhao Van para obter relatórios de inteligência. No momento, o mapa do Reino dos Sonhos da Era Antiga na mente de Zhao Feng era incrivelmente grande. Este foi o produto criado a partir de incontáveis anos de esforço por parte de muitas fações no antigo Reino Desolado dos Deuses. Nesse dia, Zhao Feng soube que, além das fações da zona de Golong, algumas fações da zona Tianyong também haviam entrado na dimensão secreta dos ancestrais selvagens. O número de pessoas aqui estava aumentando gradualmente. A dimensão secreta dos ancestrais selvagens, que só abre uma vez a cada 10.000 anos, abrir com antecedência, pode ter sido por minha causa. Zhao Feng acreditava firmemente que ele era a razão. No entanto, se a dimensão secreta pode ser aberta mais cedo, ela também pode ser capaz de fechar mais cedo, e este ponto crucial também podia depender de Zhao Feng. Neste momento, os especialistas externos estavam operando principalmente no perímetro, mas à medida que mais pessoas chegassem, o poder de luta de seu grupo aumentaria e eles se aventurariam mais fundo na região em busca de fortuna ainda maior. A maioria dessas fações eram fações 5 estrelas. Seria muito difícil para Zhao Feng prejudicar alguém, mesmo que conseguisse se misturar a um de seus grupos, e as coisas iriam muito mal para ele se fosse descoberto. Ao entender isso, Zhao Feng decidiu apenas continuar cultivando, focando principalmente na técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos e compreendendo a pedra do selamento divino. Zhao Feng atualmente podia usar uma pequena lasca de poder de selamento. Vosh. Ele acenou com a mão, fazendo uma inscrição transparente no ar. Um antigo pássaro Yao, que coincidentemente estava voando por esta área, de repente caiu do céu. Cave. O pássaro estava morrendo de medo. Mesmo sendo um pássaro, de alguma forma ele não conseguia voar de repente. Felizmente para ele, depois de cair por um tempo, ele recuperou a habilidade de voar e fugiu às pressas desta área bizarra. Um dia, Zhao Van enviou a Zhao Feng uma nova informação, uma sobre a Terra Sagrada Devoradora do Céu. Terra Sagrada do Reino dos Deuses, o Terra Sagrada Devoradora dos Céus. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng ouviu o termo Terra Sagrada do Reino dos Deuses. Svish. Zhao Feng imediatamente convocou o dragão serpente. Dragãozinho, o que é uma terra sagrada do Reino dos Deuses? Zhao Feng perguntou diretamente. O dragão serpente definitivamente saberia a resposta. Ah, mestre, você definitivamente acredita que as fações mais fortes no antigo Reino Desolado dos Deuses são as fações 5 estrelas, certo? O dragão serpente deu um sorriso presunçoso. Não é esse o caso. Zhao Feng estava surpreso. Em sua mente, ele já havia adotado o conceito de que as fações 5 estrelas eram as mais fortes de todas. A zona de Golong tem 3 fações de 5 estrelas, 10 fações de 4 estrelas de pico, ainda mais fações de 4 estrelas e meia e inúmeras fações de 4 estrelas, mas o Deus que governa todas essas fações é a Terra Sagrada do Reino dos Deuses da zona de Golong, a Terra Sagrada Devoradora dos Céus. O dragão serpente revelou uma expressão de respeito e anseio. Em sua mente, uma terra sagrada do Reino dos Deuses era o Deus de um mundo e não podia ser desafiado. A Terra Sagrada Devoradora do Céu da zona de Golong foi estabelecida pela raça Devoradora do Céu. O dragão serpente continuou. Raça Devoradora do Céu, em 17º lugar entre as 10.000 raças antigas. Informações sobre a raça Devoradora do Céu surgiram na mente de Zhao Feng. A raça espiritual também tem uma terra sagrada do Reino dos Deuses. Zhao Feng de repente pensou em algo e perguntou apressadamente. A descrição do dragão serpente fez Zhao Feng pensar que as terras sagradas do Reino dos Deuses eram as existências mais fortes no antigo Reino Desolado dos Deuses. Visto que a raça espiritual foi classificada em 19º entre as 10.000 raças antigas, ela também teria uma terra sagrada do Reino dos Deuses. Se fosse esse o caso, como Zhao Feng encontraria Zhao Yufei? As terras sagradas do Reino dos Deuses eram existências enormes e supremas que governavam zonas inteiras. Só porque a linhagem sanguínea de alguém é forte não significa automaticamente que seja poderoso.
Pelo que me lembro, a raça espiritual não tem uma terra sagrada do reino dos deuses. O dragão serpente pensou por alguns momentos antes de responder. Zhao Feng acenou com a cabeça, reconhecendo as palavras do dragão serpente. Uma linhagem sanguínea forte não se traduzia necessariamente em um nível correspondente de força. Uma linhagem pode dar a alguém uma boa base, mas não pode decidir o futuro. Zhao Feng não conseguia nem mesmo contar todos os especialistas que havia derrotado e que tinham linhagem sanguínea melhor do que a dele. Apenas cultive aqui. Você pode pegar os recursos, mas não os destrua completamente. Zhao Feng avisou. A linhagem sanguínea do dragão serpente fez com que ele tivesse uma predileção por destruir tudo e obter força com essa destruição. O reino dos sonhos da era antiga era um lugar tão bom com recursos tão maravilhosos, então como ele poderia permitir que o dragão serpente o destruísse? Muito obrigado, mestre. O dragão serpente revelou uma expressão animada. Ele não tinha ideia de como Zhao Feng poderia entrar na dimensão secreta dos ancestrais selvagens, e se Zhao Feng não estivesse disposto a dizer isso, nunca saberia. Vosh. O corpo do dragão serpente desapareceu. Zhao Feng finalmente permitiu que ele se movesse livremente e em uma dimensão secreta repleta de fortuna. Seria estranho se o dragão serpente não aproveitasse totalmente esta oportunidade. Assim que o dragão serpente desapareceu, Zhao Feng chamou Zhao Wang. Vou começar a fazer um terceiro clone da alma. Fique de guarda para mim aqui. Zhao Feng ordenou. Havia muito tempo que ele havia terminado de cultivar o terceiro nível da técnica de divisão da alma. Nesse período de tempo, ele condensou sua intenção da alma, elevando-a ao nível de um deus verdadeiro de primeiro grau de pico, antes de decidir dividi-la novamente. Em sua dimensão do olho de Deus, ele ainda tinha um olho do Sansara, mas este olho controlava apenas o Sansara da vida e não tinha nenhuma habilidade de luta. Mas mesmo sendo esse o caso, o Sansara da vida era extremamente importante para Zhao Feng. Zhao Feng já tinha as poderosas forças de combate do dragão serpente, Zhao Wang e Zhao Wang sob seu comando, então ter mais uma força de combate poderosa não o afetaria muito. No entanto, os usos do olho do Sansara da vida eram exatamente o que ele queria. Com base no que Zhao Feng entendeu, o Sansara da vida tinha dois usos. O primeiro era sentir se certas pessoas reencarnaram ou não, e o segundo era reviver almas despedaçadas, essencialmente ressuscitando-as. Mesmo uma alma despedaçada pode ser trazida de volta à vida. Os olhos de Zhao Feng brilharam de excitação. Essa terrível habilidade era o verdadeiro uso do olho do Sansara da vida. Se um dos clones de Zhao Feng pudesse compreender essa habilidade, então se Zhao Feng algum dia fosse morto no futuro, o clone poderia ressuscitá-lo. No entanto, o pré-requisito era que o clone com o olho do Sansara precisava ser forte o suficiente. Isso porque a alma de Zhao Feng era especial. Era um corpo da alma do relâmpago com o olho espiritual de Deus embutido nele. Zhao Feng usou a fuga da terra e viajou nas profundezas do subsolo, onde começou a usar o terceiro nível da técnica de divisão da alma para dividir sua alma. Depois de dividir sua alma 2 vezes, Zhao Feng tinha muita experiência e desenvolveu uma resistência a essa dor. 10 dias depois, Zhao Feng terminou a divisão da alma. Ele então seguiu o método que havia usado com Zhao Wang, criando para o terceiro clone um corpo de classe extremamente alta usando uma grande quantidade de recursos antigos preciosos e sangue antigo. Eu dou o olho do Sansara para você. Junte-se a ele. Zhao Feng deu o olho do Sansara e a técnica de refinação do olho da alma para o terceiro clone. O terceiro clone estava fraco demais para ser útil, então Zhao Feng o fez permanecer aqui e cultivar para aumentar seu nível. Zhao Feng usou a fuga da terra para cavar fora do solo. E Zhao Wang enviou mais algumas notícias. Quando Zhao Feng sentiu a informação em sua mente, seus olhos se encheram de choque. A informação que Zhao Wang enviou desta vez dizia que, além dos poderes da zona de Golong e da zona Tianian, as facções de outra zona importante do antigo reino desolado dos deuses haviam entrado na dimensão secreta antiga selvagem. Essa zona era chamada de Zona Yangling e ficava muito longe da zona de Golong.
As facções da Zona Yangling só foram capazes de entrar na dimensão secreta antiga selvagem por causa da terra sagrada do reino dos deuses. Pelo que disseram os especialistas da Zona Yangling, era o deus supremo da Zona Yangling, o deus do espaço-tempo. Ele havia usado seus olhos do espaço-tempo para ir contra as leis da natureza e conectar as facções da Zona Yangling à dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Os olhos do espaço-tempo. Esta foi a primeira vez desde que ele chegou ao antigo reino desolado dos deuses que Zhao Feng ouviu um boato sobre os 8 grandes olhos de Deus. Das 18 zonas no antigo reino desolado dos deuses, apenas a zona de Golong e a zona Tianium adjacente foram capazes de se conectar à dimensão secreta dos ancestrais selvagens, mas o deus do espaço-tempo usou suas incríveis habilidades para conectar à força a zona Yangling à dimensão secreta dos ancestrais selvagens. Era alguém que realmente merecia o título de deus do espaço-tempo. Este tipo de habilidade divina só poderia ser realizado através do olho do espaço-tempo. Zhao Feng achou impossível se acalmar. Ele nunca imaginou que o olho do espaço-tempo seria tão poderoso. Se esse fosse o caso, os outros 7 olhos de Deus também não seriam normais. Tump-tump. Tump-tump. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng começou a bater, exalando uma excitação indescritível e desejo de batalha. Chegará o dia em que verei os 8 grandes olhos de Deus eu mesmo. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Vixe! Zhao Feng chegou ao pico da montanha onde se isolou e pegou alguns materiais da alma para curar o dano causado pela divisão de sua alma. Em seu nível atual, Zhao Feng podia minimizar o quanto sua alma foi enfraquecida pela divisão, mas ele não podia evitar todos os danos. Não demorou muito para que Zhao Feng curasse completamente sua alma. Nesse momento, Zhao Van enviou-lhe outra mensagem urgente, uma que fez Zhao Feng se levantar e tremer todo. Originalmente, planejei esperar até me tornar um semideus antes de me mover, mas agora parece que devo ir primeiro e avançar depois. Os olhos de Zhao Feng ficaram sombrios, um toque de urgência em suas profundezas. Com tantos recursos preciosos à sua disposição, Zhao Feng foi capaz de cultivar facilmente o metal do vento e relâmpago. Juntamente com o fato de que sua base era muito estável, Zhao Feng poderia entrar em um estado perfeito. Dragão Serpente, estou enviando a você um mapa e um local de destino. Vá lá e espere por mim. Zhao Feng imediatamente enviou uma mensagem para o Dragão Serpente através do selo do coração sombrio. Vixe! Em um relâmpago de luz escura, Zhao Van chegou ao lado de Zhao Feng. Como Zhao Van já havia alcançado o primeiro grau da intenção da morte, sua velocidade de cultivo aumentou muito. Ele estava agora no nível semideus e seria útil. Zhao Van, vamos embora. Zhao Feng colocou Zhao Van e sua horda de bestas antigas no mundo espacial enevoado e desapareceu em um fluxo de luz dourada fraca. Depois de ter partido por pouco menos de um mês, Zhao Feng mais uma vez chegou à Floresta da Fênix, onde vários poderes menores ainda estavam tentando buscar o tesouro do ninho. Demorou apenas um pouco mais para Zhao Feng ver a Floresta da Morte. A Floresta da Morte não era mais a mesma, pois a névoa negra da morte e a energia da silagem haviam desaparecido, deixando apenas árvores nuas e murchas. Mas ainda havia algumas pessoas lá dentro, procurando um tesouro. Afinal, inúmeros especialistas já entraram neste lugar e morreram lá. Zhao Feng pouco se importou com isso e continuou em frente. De repente, Zhao Feng parou no meio do ar, uma expressão desamparada em seu rosto. Lá embaixo, um grupo estava indo em alguma direção, e uma certa pessoa desse grupo também havia parado, assim como Zhao Feng. Essa pessoa era Shi Feng, mas ele não tinha mais aquele rosto nobre que desconsiderava todas as coisas. Era um rosto de choque que atualmente olhava incrédulo para Zhao Feng. Como isso pode ser? Como Zhao Feng apareceu na dimensão secreta antiga selvagem? Shi Feng tinha entrado na raça de Jade de Ouro através de seu mestre, o Senhor da Ilha Pena Celestial, e conseguiu felizmente obter uma vaga de entrada. Mas Zhao Feng era um ninguém, alguém apoiado pela fraca raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente. Como ele também poderia aparecer na dimensão secreta antiga selvagem? Já que nos encontramos aqui, que hoje seja o dia da sua morte.
Zhao Feng murmurou para si mesmo, a intenção de matar surgindo de seu corpo. Matar Shi Feng não foi apenas porque ele era discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Mais importante, Shi Feng reconheceu Zhao Feng, e se ele contasse ao Senhor da Ilha Pena Celestial o que ele viu aqui, o Senhor da Ilha Pena Celestial provavelmente seria capaz de adivinhar instantaneamente que Zhao Feng poderia entrar na dimensão secreta dos ancestrais selvagens sempre que ele desejasse.